Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e venho, através deste vídeo, tratar sobre um assunto que eu acho muito importante, que o servo de Deus, após aceitar Jesus, ele deve ser santo. Você pode falar, mas você é? Eu não, mas eu me esforço para isso todo dia. Me esforço para isso todo dia. Quero fazer a pregação baseada no versículo 48 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus falando, ele disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu não concordo de maneira nenhuma quando um servo de Deus vem falando: eu sou um pecador. Então Jesus Cristo morreu em vão por nós. Jesus Cristo morreu exatamente para que nós pudéssemos deixar de ser escravos do pecado e levar uma vida santa. Porque senão o sangue de Jesus Cristo não nos purifica de todo pecado. E alguém consegue ser perfeito? Não. Mas como justifica-se isso então? Como explicar essa situação? O pecado habita na nossa carne, mas nós não andamos segundo a carne. Nós precisamos de andar segundo o Espírito. Vamos escorregar de vez em quando? Vamos. Mas não podemos fazer disso uma normalidade, uma filosofia de vida, uma doutrina cristã. Nós precisamos de ler a Bíblia para saber o que é pecado, para saber qual é a vontade da carne, para que nós não façamos a vontade da carne. Mas mesmo assim, iremos algumas vezes fazer a vontade da carne. Mas devemos nos arrepender e voltar a andar em espírito. Então, o servo de Deus verdadeiro, ele não pode ser um pecador. A palavra pecador significa aquela pessoa que leva uma vida pecaminosa. Leva uma vida fora dos princípios bíblicos. Eu acho que existe duas formas de servir a Deus. Uma, obedecendo a lei moral de Deus. Mas para obedecer a lei moral de Deus, é necessário nós buscarmos em Deus a força que precisamos para que nós venhamos a obedecer a lei moral. Como fazer isso? Através da adoração, através do louvor, através do jejum, através da oração, através do estudo da Bíblia, através da evangelização, porque quando nós evangelizamos uma pessoa, nós nos enchemos do Espírito e o primeiro a receber a bênção somos nós mesmos. Então nós não podemos aceitar o pecado como algo normal. Não podemos. João Batista, qual a pergunta que ele fazia antes de batizar as pessoas? Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus.
O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Porque aí ele passa a reinar sobre a nossa vida. Esse é o reino de Deus em nós. Mas para que o Espírito Santo de Deus venha reinar em nós, é necessário um pressuposto. Qual? O arrependimento. Mas como saberemos do que deveremos nos arrepender se nós não conhecermos a lei? Se nós não conhecermos aquilo que está escrito na Bíblia? Outro dia, encontrei com uma pessoa que é uma bênção. Canta que é uma bênção. Toca que é uma bênção. Aí, encontrei com ele. E falou comigo que se separou da sua esposa com uma criança pequena. Talvez ele está com uns 3 anos agora. Aí eu perguntei a ele: você já leu a Bíblia toda? Ele disse: não. Eu falei: meu filho, por favor, como que você quer se defender do diabo se você não tiver a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo se defendeu com a palavra de Deus. Nós precisamos de saber o que está escrito. Quando Jesus Cristo disse: sede perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito, conforme eu acabei de ler, o que é a perfeição? A perfeição é andar exatamente da forma como determinam as leis morais de Deus. Quais leis morais? As que estão descritas no Velho e no Novo Testamento. Só mudou a forma de sacrifício, mas as leis morais continuam a mesma. Antigamente era sacrifícios de animais. Agora o sacrifício é de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo. E o nosso sacrifício. E qual é o nosso sacrifício? Apresentai vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Eu procuro evitar a gravar alguns vídeos, mas eu fico aborrecido por ver alguns pastores falando: eu sou um pecador. Pastores falando isso. Mas nós jamais podemos dizer essa palavra: eu sou um pecador. Nós estamos dando brecha para o inimigo matar a gente. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos de entender qual a diferença que existe entre a carne e o espírito. Eu não sei, talvez eu tenha essa experiência porque eu fui arrebatado em espírito. Eu tive uma experiência pós-morte. E eu vi que, na verdade, a morte existe somente da parte física do nosso corpo. Eu não falo isso de ter lido na Bíblia, eu tive uma experiência pessoal nesse sentido. E há um apartamento, uma separação entre o corpo e o espírito no momento da morte. O espírito volta para Deus se ele andou segundo o espírito. E a carne desce ao pó. O pecado habita na nossa carne. Mas na Bíblia está escrito com a maior clareza:
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que... Termina a frase. Ou será que eu vou ter que desenhar? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Pelo amor de Deus, nós não podemos distanciar da palavra, porque quando nós distanciamos da palavra, nós estamos distanciando do próprio Deus, do próprio Jesus, porque Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra encarnada. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e viram a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Por favor, queridos. Por favor, queridos. Muitos estão apostatando da fé. Vigia, santifica a sua vida. Obedeça a Bíblia em tudo aquilo que você tiver força para obedecer. E aquilo que você não tiver força para obedecer, peça a força a Deus que Ele vai te dar. Nós somos salvos pela lei? Pela obediência à lei? Não. Nós somos salvos pela graça. A salvação é de graça, porque nós não merecemos salvação. Mas nem por isso nós podemos adotar o pecado como uma coisa normal. Então nós precisamos de viver entre a cruz e a espada. Sempre buscando a cruz de Cristo, para que a espada não venha sobre nós. Essa é a verdade. No Novo Testamento, no tempo da graça, o salário do pecado continua sendo a morte. Isso não mudou e nem nunca vai mudar. Eu sempre faço uma comparação. Por exemplo, uma pessoa fala assim: eu sou pedreiro. É uma pessoa que trabalha de pedreiro todo dia. Agora uma pessoa que trabalha de pedreiro, de servente de pedreiro, uma vez por mês, ela nem servente de pedreiro ela é. Assim também é aquele que fala, eu sou pecador. Então ele é um profissional do pecado. Agora ele pode dizer, eu eventualmente, sem querer, cometo alguns erros, algumas falhas. Mas eu não adoto as minhas falhas como costume na minha vida. Porque eu sei que o salário das minhas falhas é a morte. Morte física ou morte espiritual? Primeiro a morte espiritual e depois vem a morte física. E depois o inferno, se não houver conversão. A palavra arrependei-vos significa conversão. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Esse é o significado da palavra arrependei-vos, ou da palavra conversão. Aquele que confessa
e deixa o pecado. Para de pecar. Em nome de Jesus. Se você sabe que uma coisa está errada, segundo o que está escrito na Bíblia, e você continua fazendo, você ou eu ou qualquer um de nós estamos pisando o sangue de Cristo. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Todos que amam e praticam a mentira. Podemos mentir então? Não. Doa quem doer, precisamos de falar a verdade. Quando alguém perguntar alguma coisa a gente pensa uma coisa, a gente fala outra, nós somos mentirosos. Não herdaremos o reino de Deus e o salário que está reservado para nós é a morte. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação. E o Senhor Jesus Cristo faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós e nos dê a força para nós vencermos o pecado e sermos santos, sermos perfeitos. E quando escorregarmos, não permanecermos no erro, mas retornarmos aos pés do Senhor e clamar por misericórdia, porque Ele nos ama e está pronto a perdoar aquele que se arrepende. Quero fazer uma solicitação também a você. Faça a inscrição no meu canal no YouTube. Eu estou lutando para ver se eu consigo chegar a 1000 inscritos. Estou sendo muito perseguido no meu trabalho aqui em Colatina e preciso de uma outra fonte de renda. E por isso eu preciso de ser monetizado. Me ajude, faça a inscrição no canal e solicite seus amigos, seus familiares, que assim também o façam. Eu tenho pregado, queridos, é para o bem de todos. Tudo que eu tenho falado tem sido fundamentado na palavra de Deus. Amém? Eu tenho prestado um serviço de utilidade pública, porque quando a pessoa santifica sua vida, vem sobre ela a paz, e também vem sobre todos que estão ao redor dela a paz. E quando há paz na cidade, nós também usufruímos da paz. Agradeço a todas as oportunidades em nome do Senhor Jesus. Deixe o like, acione o sininho, acione todas também. E se quiser também, meu Pix está aí, pode contribuir também se você quiser.